Cosmos, de Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. As Vidas das Estrelas. Se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, primeiro tem que inventar o universo. Obrigado. Suponham que eu corte uma fatia desta torta de maçã. Está esfarelando, mas está boa. E agora suponham que cortemos metade desta fatia, mais ou menos. E aí cortemos metade desta fatia e continuemos. Quantos cortes antes de chegarmos a um átomo individual? A resposta é cerca de 90 cortes sucessivos. É claro, esta faca não é afiada o bastante. A torta está se esfarelando muito e um átomo é pequeno demais para ser visto. Mas há um jeito de fazer isso. Foi aqui, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que a natureza do átomo foi entendida pela primeira vez. Em parte disparando pedaços de átomos em átomos e vendo como eles saltam. Um átomo típico é cercado por um tipo de nuvem de elétrons. Os elétrons são eletricamente carregados, como o nome sugere, e determinam as propriedades químicas do átomo. Por exemplo, o brilho do ouro ou a transparência do sólido que é feito de átomos de silício e oxigênio. Mas lá dentro do átomo, escondido bem abaixo da nuvem de elétrons, está o núcleo, composto principalmente de prótons e nêutrons. Os átomos são muito pequenos. 100 milhões deles, de ponta a ponta, seriam deste tamanho. E o núcleo ainda é 100 mil vezes menor.
Porém, a maior parte da massa de um átomo está no núcleo. Os elétrons são, por comparação, apenas partes de penugem móvel. Os átomos são principalmente espaço vazio. A matéria é composta, em sua maior parte, de nada. Quando consideramos cortar esta maçã, mas até chegar a um único átomo, nós confrontamos uma infinidade do muito pequeno. E quando nós olhamos para o céu noturno, confrontamos uma infinidade do muito grande. Essas infinidades estão entre as mais incríveis das ideias humanas. Elas representam um regresso interminável que continua não muito longe, mas para sempre. Você já ficou entre dois espelhos paralelos em uma barbearia, digamos, e viu uma grande quantidade de você? Ou você pode usar dois espelhos planos e a chama de uma vela e verá um grande número de imagens, cada uma sendo o reflexo de outra imagem. Não se pode ver realmente uma infinidade de imagens porque os espelhos não são perfeitamente planos e alinhados e há uma vela, ou chama de vela pelo menos, no caminho e a luz não viaja infinitamente rápido. Quando falamos de infinidades reais, estamos falando de uma quantidade maior do que qualquer número. Não importa que número você tenha em mente, o infinito é maior. Há um bom modo de escrever números grandes. Pode-se escrever o número 1000 como 10 elevado ao cubo, significando o algarismo 1 seguido de 3 zeros. Ou 1.000.000 é escrito como 10 à sexta potência, significando o 1 seguido de 6 zeros. Não há um número maior. Se alguém nos dá um candidato a maior número, sempre se pode somar o número 1 a ele, mas com certeza há números muito grandes. O matemático norte-americano Edward Kästner uma vez pediu ao seu jovem sobrinho para inventar um nome para um número extremamente grande, 10 à centésima potência. E não dá para escrever todos os zeros na página, porque não há espaço. O garoto o chamou de Google. Se você acha que um Google é grande, considere um Googleplex. É 10 à potência de um Google, ou seja, o 1 seguido não por 100 zeros, mas por um Google de zeros. Bom, em comparação com esses números enormes, o número total de átomos na torta de maçã é cerca de apenas 10 à 26ª potência, minúsculo comparado com Google e, é claro, muito menos do que um Googleplex. O número total de partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, no universo acessível é da ordem de 10 à 80ª potência, ou 1 seguido de 80 zeros. Mesmo assim, muito menos do que um Google e vastamente menos do que um Googleplex. E mesmo assim, esses números, o Google e o Googleplex, não se aproximam, não chegam nem perto do infinito. Na verdade, um Googleplex está precisamente tão longe do infinito quanto o número 1. Nós começamos a escrever um Googleplex, mas não foi fácil. É um número muito grande. Escrever um Googleplex é um exercício espetacularmente fútil. Um papel grande o bastante para conter todos os zeros de um Googleplex não caberia no universo conhecido. Felizmente, há um meio muito mais simples e mais conciso de escrever um Googleplex.
assim. E o infinito pode ser representado assim. Este é o laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge, onde os constituintes do átomo foram descobertos. O reino do muito pequeno. Desde a época de Demócrito, no século V a.C., as pessoas especularam sobre a existência de átomos. Nas últimas centenas de anos, houve argumentos persuasivos, porém indiretos, de que toda a matéria é feita de átomos. Mas só em nossa época nós fomos realmente capazes de vê-los. Aqui, as bolhas vermelhas são os movimentos pulsantes aleatórios dos átomos de urânio aumentados 100 milhões de vezes. Como Demócrito de Abdera teria gostado deste filme? Nós aceitamos bem a ideia dos átomos. E mesmo assim, há muitos tipos diferentes, lindos e úteis ao mesmo tempo. Vejam. Há cerca de 92 tipos quimicamente distintos de átomos encontrados naturalmente na Terra. Eles são chamados de elementos químicos. Virtualmente tudo o que vemos e conhecemos, toda a beleza do mundo natural, é feito desses poucos tipos de átomos arranjados em padrões químicos harmoniosos. Aqui nós temos representados 92 deles. À temperatura ambiente, muitos deles são sólidos, alguns são gases, e 2 deles, bromo e mercúrio, são líquidos. Eles estão arrumados em ordem de complexidade. O hidrogênio, o elemento mais simples, é o elemento número 1, e o urânio, o mais complexo, é o elemento 92. Alguns elementos são muito conhecidos, por exemplo, silício, oxigênio, magnésio, alumínio, ferro, os elementos que formam a Terra, ou hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, os elementos que são essenciais à vida. Outros elementos são espetacularmente desconhecidos, por exemplo, hafnio, érbio, disprósio, praseodímio. Elementos com os quais não temos o hábito de esbarrar na vida diária. De um modo geral, quanto mais conhecido é um elemento, mais abundante ele é. Há grande quantidade de ferro na Terra, mas não tanto de ítrio. O fato de que os átomos são compostos de apenas 3 tipos de partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, é uma descoberta comparativamente recente. O nêutron só foi descoberto em 1932, e ele, como o elétron e o próton, foi descoberto aqui, na Universidade de Cambridge. A física e a química modernas reduziram a complexidade do mundo sensível a uma simplicidade espantosa. 3 unidades, reunidas em padrões diferentes, fazem, essencialmente, tudo. Um nêutron é eletricamente neutro, como diz seu nome. Um próton tem uma carga elétrica positiva
E um elétron tem carga elétrica negativa igual. Já que cada átomo é eletricamente neutro, o número de prótons no núcleo deve igualar o número de elétrons, distante lá na nuvem de elétrons. Os prótons e nêutrons juntos formam o núcleo do átomo. Bom, a química de um átomo, a natureza de um elemento químico, depende apenas do número de elétrons que iguala ao número de prótons, que se chama número atômico. A química são apenas números, uma ideia que Pitágoras adoraria. Se você é um átomo e tem apenas um próton, você é hidrogênio. 2 prótons, hélio. 3, lítio. 4, berílio. 5 prótons, boro. 6, carbono. 7, nitrogênio. 8, oxigênio e assim por diante. Até 92 prótons, e neste caso, o seu nome é urânio. Os prótons têm cargas elétricas positivas, mas como as cargas repelem umas às outras, então, por que o núcleo fica unido? Por que a repulsão elétrica dos prótons não faz o núcleo voar em pedaços? Porque a outra força na natureza não é a eletricidade nem a gravidade. É a força nuclear. Podemos pensar nela como ganchos de curto alcance que começam a trabalhar quando prótons e nêutrons ficam muito juntos. A força nuclear pode superar a repulsão elétrica dos prótons. Já que os nêutrons exercem forças nucleares, mas não forças elétricas, eles são um tipo de cola que une os núcleos atômicos. Um grupo de 2 prótons e 2 nêutrons é o núcleo do átomo de hélio e é muito estável. 3 núcleos de hélio, unidos por forças nucleares, fazem o carbono. 4 núcleos de hélio fazem o oxigênio. Não há diferença entre 4 núcleos de hélio unidos por forças nucleares e o núcleo do oxigênio. Eles são a mesma coisa. 5 núcleos de hélio fazem o neon, 6 fazem o magnésio, 7 fazem o silício, 8 fazem o enxofre e assim por diante, somando 2 aos números atômicos e sempre fazendo algum elemento conhecido. Sempre que somamos ou subtraímos um próton e os nêutrons suficientes para manter o núcleo unido, nós fazemos um novo elemento químico. Considerem o mercúrio. Se nós subtrairmos um próton do mercúrio e 3 nêutrons, nós o convertemos em ouro, o sonho dos antigos alquimistas. Além do elemento 92, além do urânio, há outros elementos. Eles não ocorrem naturalmente na Terra. São sintetizados pelo homem e despedaçam-se muito rapidamente. Um deles, o elemento 94, chama-se plutônio e é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas. De onde vêm os elementos químicos que ocorrem naturalmente? Talvez uma criação separada para cada elemento? Mas todos são feitos das mesmas partículas elementares. O universo, todo ele, em toda parte, é 99,9% de hidrogênio e hélio, os 2 elementos mais simples. Na verdade, o hélio foi detectado no Sol antes de ser encontrado na Terra. Podem os outros elementos químicos ter evoluído de alguma forma do hidrogênio e do hélio? Para evitar a repulsão elétrica, prótons e nêutrons devem ficar bem unidos para que os ganchos que representam a força nuclear se prendam. Isto só pode acontecer a temperaturas muito altas, onde as partículas estão se movimentando tão rápido que não dá tempo para a repulsão elétrica agir. Temperaturas de dezenas de milhões de graus. Temperaturas tão altas são comuns na natureza. Onde? No interior das estrelas. Os átomos são feitos no interior das estrelas. Na maior parte das estrelas que vemos, os núcleos de hidrogênio estão sendo misturados para formar os núcleos de hélio.
Sempre que um núcleo de hélio é feito, um fóton de luz é gerado. É por isso que as estrelas brilham. As estrelas nascem em grandes nuvens de gás e poeira, como a nebulosa de Órion, distante 1.500 anos-luz, partes da qual estão desmoronando devido à gravidade. As colisões entre os átomos aquecem a nuvem até que em seu interior o hidrogênio começa a fundir-se em hélio e as estrelas acendem. As estrelas nascem em lotes. Depois, saem do seu berçário para seguir seu destino na Via Láctea. Estrelas adolescentes, como as Pleiades, ainda estão cercadas por gás e poeira. Finalmente, elas viajam para longe de casa. Em algum lugar, há estrelas formadas no mesmo complexo de nuvens que o Sol há 5 bilhões de anos. Mas não sabemos que estrelas são. As irmãs do Sol podem, pelo que sabemos, estar do outro lado da galáxia. Talvez elas também aqueçam planetas próximos, como faz o Sol. Talvez elas também tenham dirigido a evolução da vida e da inteligência. O Sol é a estrela mais próxima, uma esfera fulgurante de gás que brilha por causa de seu calor, como um atiçador de brasas incandescente. A superfície que vemos à luz visível comum está a 6.000 graus centígrados, mas em seu interior escondido, na fornalha nuclear onde a luz do Sol é realmente gerada, a temperatura é de 20 milhões de graus centígrados. Em raio-x, vemos uma parte do Sol que normalmente é invisível. Seu halo de gás de 1 milhão de graus, a coroa solar. À luz visível comum, essas regiões mais frias, mais escuras, são as manchas solares. Elas estão associadas a grandes vagas de gás flamejante, línguas de fogo que engolfariam a Terra se estivéssemos próximos. Estas proeminências são guiadas por caminhos determinados pelo campo magnético do Sol. As regiões escuras do Sol em raio-x são buracos na coroa solar através dos quais fluem os prótons e elétrons do vento solar em seu caminho por entre os planetas para o espaço interestelar. Todo esse poder de agitação é movido pelo interior do Sol, que está convertendo 400 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. O Sol é um grande reator de fusão no qual caberiam 1 milhão de terras. Para nossa sorte, ele está seguramente localizado a 150 milhões de quilômetros. O destino das estrelas é desmoronar. Das milhares de estrelas que vemos quando olhamos para o céu à noite, cada uma delas está vivendo um intervalo entre dois desmoronamentos. Um desmoronamento inicial de uma nuvem escura de gás interestelar para formar a estrela e o desmoronamento final da estrela luminosa a caminho de seu destino final. A gravidade faz as estrelas encolherem, a não ser que outra força intervenha.
O Sol é uma imensa bola de hidrogênio radioativo. O gás quente em seu interior tenta fazer o Sol expandir-se. A gravidade tenta fazer o Sol encolher-se. E o resultado atual do Sol é a estabilidade entre essas duas forças, um equilíbrio entre a gravidade e o fogo nuclear. Nesta longa Idade Média entre desmoronamentos, as estrelas brilham de modo constante. Mas, quando o combustível nuclear esgota-se, o interior resfria, a pressão não é mais suficiente para suportar suas outras camadas e começa o desmoronamento inicial. Há 3 modos das estrelas morrerem. Seus destinos estão decretados. Tudo depende de sua massa inicial. Uma estrela típica com massa como a do Sol, um dia vai continuar seu desmoronamento até sua densidade ficar muito alta e aí a contração é interrompida pela repulsão mútua dos elétrons apinhados em seu interior. Uma estrela 2 vezes maior do que o Sol que esteja desmoronando não é parada pela pressão dos elétrons e fica desmoronando em si mesma até as forças nucleares agirem e segurarem o peso da estrela. Mas uma estrela 3 vezes maior do que o Sol que esteja desmoronando não é parada nem pelas forças nucleares. Não há força conhecida que possa suportar esta imensa compressão. E tal estrela tem um destino espantoso. Ela continua a desmoronar até desaparecer totalmente. Então, toda estrela é caracterizada pela força que a segura contra a gravidade. Uma estrela que é apoiada pela pressão do gás é uma estrela normal, comum, como o Sol. Uma estrela desmoronando que é suportada pelas forças dos elétrons se chama anã branca. É um Sol encolhido até o tamanho da Terra. Uma estrela desmoronando suportada por forças nucleares se chama estrela de nêutrons. É um Sol encolhido até o tamanho de uma cidade. E uma estrela tão grande que em seu desmoronamento final desaparece totalmente se chama buraco negro. É um Sol sem nenhum tamanho. Mas em seus caminhos para destinos separados, todas as estrelas experimentam uma premonição da morte. Antes do desmoronamento gravitacional final, a estrela estremece e incha rapidamente em uma paródia grotesca de si mesma. Com seu último arfar, ela vira uma gigante vermelha. Daqui a uns 5 bilhões de anos, haverá um último dia perfeito na Terra. Então, o Sol vai mudar lentamente e a Terra vai morrer. Só há hidrogênio combustível para isso no Sol. Quando quase todo ele estiver convertido em hélio, o interior solar vai continuar com o seu desmoronamento original. As temperaturas mais altas em seu núcleo vão fazer o exterior do Sol expandir-se e a Terra vai ficar ligeiramente mais quente. Finalmente, a vida vai ser extinta. Os oceanos vão ferver e evaporar e a nossa atmosfera vai fluir para o espaço. O Sol vai virar uma estrela vermelha gigante, inchada, enchendo o céu, envolvendo e devorando os planetas Mercúrio e Vênus e provavelmente também a Terra. O sistema solar interno vai residir dentro do Sol. Mas, talvez, nessa época, os nossos descendentes terão se aventurado para algum outro lugar. Em sua agonia final, o Sol vai pulsar lentamente. Até lá, seu núcleo já terá ficado tão quente que converterá temporariamente o hélio em carbono. As cinzas da fusão nuclear de hoje vão virar o combustível para mover o Sol próximo ao fim de sua vida, em seu estágio de gigante vermelha. Então, o Sol vai perder grandes lascas de sua atmosfera exterior para o espaço, enchendo o sistema solar com um gás brilhante, sinistro, o fantasma de uma estrela indo embora. Talvez metade da massa do Sol se perca deste modo. Visto de um outro lugar, o nosso sistema vai então lembrar a nebulosa anelada de Lyra, com a atmosfera do Sol expandindo-se para fora como uma bolha de sabão. E bem no centro,
haverá uma anã branca. O núcleo quente exposto do Sol, com seu combustível nuclear agora esgotado, esfriando lentamente para virar uma fria estrela morta. Assim é a vida de uma estrela comum. Nasce em uma nuvem de gás, amadurece como um sol amarelo, desmorona como uma gigante vermelha e morre como uma anã branca envolvida em sua mortalha de gás. Suponham que, ao viajarmos pelo espaço interestelar em nossa nave da imaginação, nós pudéssemos colher amostras do gás frio e rarefeito entre as estrelas. Encontraríamos uma grande preponderância de hidrogênio, um elemento tão antigo quanto o universo. Encontraríamos carbono, oxigênio e silício. Os átomos mais abundantes no cosmos, além do hidrogênio, são os mais facilmente feitos nas estrelas. Mas também encontraríamos uma pequena proporção de elementos raros, praseodímio, digamos, ou ouro. Eles não são feitos nas gigantes vermelhas. Tais elementos são fabricados em um dos gestos mais dramáticos de que uma estrela é capaz. Uma estrela, mais do que uma vez e meia a massa do Sol, não pode virar uma anã branca. Ela vai terminar a vida explodindo. Uma explosão estelar titânica chamada de supernova. Não há explosão de supernova na nossa província da galáxia desde a invenção do telescópio, e o nosso Sol não vai virar uma supernova. Mas em nossa imaginação, podemos realizar o sonho de muitos astrônomos presos à Terra e testemunhar com segurança, de perto, uma explosão supernova. A maior parte da evolução estelar leva milhões ou bilhões de anos, mas a implosão interior que dispara uma explosão supernova dura apenas segundos. De repente, a estrela fica mais brilhante do que todas as outras estrelas na galáxia juntas. Explosão ativa. Se uma estrela próxima virasse uma supernova, seria uma grande calamidade para os habitantes deste sistema alienígena. Mas se o seu próprio Sol virasse supernova, seria uma catástrofe sem precedentes. Mundos seriam carbonizados e vaporizados. A vida, mesmo em outros planetas, seria extinta. Em nossa nave da imaginação, estamos agora nos afastando da estrela. Mas os fragmentos da explosão, viajando quase que à velocidade da luz, estão nos ultrapassando. Os núcleos atômicos individuais, acelerados a altas velocidades na explosão, viram raios cósmicos. Este é um outro jeito das estrelas devolverem ao espaço os átomos que sintetizaram. A onda de choque dos gases que se expandem aquece e comprime o gás interestelar, levando uma nova geração de estrelas a se formar. Também neste sentido, as estrelas são como a fênix, surgindo das próprias cinzas. Originalmente, o cosmos era todo de hidrogênio e hélio. Elementos mais pesados foram feitos em gigantes vermelhas e em supernovas, explodidos para o espaço, onde estavam disponíveis para gerações subsequentes de estrelas e planetas. O nosso Sol provavelmente é uma estrela de terceira geração. A não ser de hidrogênio e de hélio, todo o átomo no Sol e na Terra foi sintetizado em outras estrelas. O silício nas rochas, o oxigênio no ar, o carbono em nosso DNA, o ouro em nossos bancos, o urânio em nossos arsenais, todos foram feitos a distantes milhares de anos-luz e a bilhões de anos. O nosso planeta, a nossa sociedade e nós mesmos somos feitos de material estelar. Estamos em um tubo de lava, uma caverna escavada na Terra por um rio de lava derretida.
Para fazer uma pequena experiência, nós trouxemos um contador Geiger e um pedaço de minério de urânio. Bom, o contador Geiger é sensível a partículas carregadas de alta energia, prótons, núcleos de hélio, raios gama. Se o aproximarmos do minério de urânio, o ritmo do contador, o número de cliques, aumenta drasticamente. Também temos aqui uma lata de chumbo. E se eu botar o minério de urânio na lata que absorve a radiação e cobrir, verei então que o ritmo do contador diminui substancialmente, mas não chega a zero. Qual é a fonte da contagem remanescente? Bom, uma parte vem da radioatividade nas paredes desta caverna, mas ainda há mais. Outra parte da contagem que estamos ouvindo agora é devido às partículas carregadas de alta energia que estão penetrando pelo teto da caverna. Estamos ouvindo raios cósmicos. A cada segundo, eles estão penetrando meu corpo e o seu também. Eles não causam muito dano. Os raios cósmicos bombardearam a Terra durante toda a história da vida em nosso planeta, mas causam algumas mutações e por isso afetam a vida na Terra. Os raios cósmicos, principalmente os prótons, estão penetrando pelos metros de rocha da caverna acima de mim. Para fazer isso, eles têm que ter muita energia e, na verdade, estão viajando quase que à velocidade da luz. Imaginem, uma estrela explode milhares de anos-luz distante no espaço e produz raios cósmicos que voam em espiral pela galáxia Via Láctea por milhões de anos, até que, quase por acaso, alguns deles atingem a Terra, penetram nesta caverna, chegam a este contador Geiger e a nós. A evolução da vida na Terra é impulsionada, em parte, pelas mutações, pelas mortes de estrelas distantes. Nós estamos, em um sentido muito profundo, ligados ao cosmo. Nossos ancestrais sabiam bem disso. Os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas podiam ser usados pelos habilidosos em tais artes para prever as estações do ano. Então, os astrônomos antigos, no mundo todo, estudaram o céu noturno com cuidado, decorando e registrando a posição de cada estrela visível. Para eles, a aparição de uma nova estrela seria significativa. O que teriam pensado da aparição de uma supernova? Mais brilhante do que qualquer outra estrela no céu. Em 4 de julho do ano de 1054, os astrônomos chineses registraram o que eles chamaram de estrela visitante na constelação de Touro. Uma estrela jamais vista irrompeu radiante. Ficou quase tão brilhante quanto a lua cheia. Do outro lado do mundo, aqui no sudoeste norte-americano, havia então uma grande cultura rica em tradição astronômica. Eles também devem ter visto esta nova estrela brilhante. Pela datação com carbono 14 dos restos dos carvões de uma fogueira, sabemos quase com certeza que neste exato local morava um povo no século XI. Este povo era o Anasazi, os antecedentes dos Hopis de hoje. E um deles parece ter desenhado, nesta rocha protegida do mau tempo, uma imagem da nova estrela. Sua posição perto da lua crescente teria sido a que vemos aqui. E a marca de mão é, talvez, a assinatura do artista. Esta estrela notável agora se chama supernova caranguejo. Nova quer dizer nova em latim e caranguejo porque foi do que um astrônomo se lembrou séculos depois quando olhou esta explosão ou seus vestígios pelo telescópio. O caranguejo é uma estrela que explodiu. A explosão foi vista por 3 meses. Era facilmente visível à luz do dia e podia-se ler à noite com ela.
Imaginem a noite em que essa colossal explosão estelar começou. Há 1000 anos, as pessoas olhavam para cima, pasmas com a nova estrela brilhante, e ficavam imaginando o que ela seria. Nós somos a primeira geração que tem o privilégio de saber a resposta. Através do telescópio, nós temos visto o que há hoje no ponto do céu registrado pelos astrônomos antigos, uma grande nuvem luminosa. Os restos de uma estrela desemaranhando-se violentamente de volta para o espaço interestelar. Só as imensas gigantes vermelhas viram supernovas, mas toda supernova já foi uma gigante vermelha. Na história da galáxia, centenas de milhões de gigantes vermelhas têm virado supernovas. A parte da estrela que não é explodida para o espaço implode pela gravidade, girando cada vez mais rápido como uma patinadora do gelo fazendo uma pirueta e trazendo-a nos braços. A estrela vira um único e imenso núcleo atômico, uma estrela de nêutrons. A da nebulosa do Caranguejo está girando 30 vezes por segundo. Ela emite um padrão de luz brilhante e para nós parece estar piscando com uma regularidade espantosa. Tais estrelas de nêutrons são chamadas de pulsares. A matéria de uma estrela de nêutrons pesa cerca de uma montanha por uma colher de chá. E isso é tão pesado que se eu tivesse um pedaço aqui e o soltasse, e eu não conseguiria evitar que caísse, ele iria cortar a terra sem esforço, como uma faca cortando manteiga quente. Cavaria um buraco ao passar totalmente pela terra, saindo do outro lado do planeta, talvez na China. As pessoas lá poderiam estar andando, cuidando das suas vidas, quando um pequeno pedaço da matéria de uma estrela de nêutrons surge ribombando do chão e aí cai de novo. O incidente pode causar uma pausa conveniente na rotina do dia. A matéria da estrela de nêutrons, puxada de volta pela gravidade, iria mergulhar de novo na Terra giratória, perfurando finalmente centenas de milhares de buracos antes que a fricção com o interior do nosso planeta parasse o movimento. Quando ela estivesse em repouso no centro da Terra, o interior do nosso mundo iria parecer mais ou menos um queijo suíço. Há lugares na galáxia onde uma estrela de nêutrons e uma gigante vermelha estão presas em um braço gravitacional mútuo. O material estelar de uma gigante vermelha voa em espiral até um disco de matéria que aderiu à quente estrela de nêutrons. Toda estrela vive em um estado de tensão entre a força que a mantém e a gravidade, a força que a puxa para dentro. Se a gravidade prevalecesse, aconteceria uma loucura estelar mais bizarra do que qualquer coisa no País das Maravilhas. Alice e seus colegas sentem-se mais ou menos à vontade na força gravitacional da Terra chamada G. G de gravidade terrestre. O que aconteceria se tornássemos a gravidade menor ou maior? Com menos gravidade, as coisas ficam mais leves. Perto de 0G, o menor movimento faz os nossos amigos flutuarem e darem cambalhotas no ar. Por toda parte, há pequenas bolhas de chá líquido. Curioso. Se agora voltarmos à gravidade de 1G, chove chá e nossos amigos caem de volta à Terra. Eu mesmo já estive em algumas festas dessas. Com gravidades maiores de 2 ou 3Gs, digamos, as coisas ficam lentas. Todo mundo sente-se pesado e vagaroso. A não ser que, por uma gentileza especial do gato da história, nós os removamos. Há milhares de Gs, árvores são comprimidas, e a centenas de milhares de Gs, as rochas são esmagadas por seu próprio peso.
Com essas gravidades todas, um raio de luz continua não sendo afetado, seguindo em linha reta. Mas há bilhões de Gs, até um raio de luz sente a gravidade e começa a dobrar-se. Curioso. Muito curioso. Tal lugar onde a gravidade é tão grande que nem a luz consegue sair, chama-se buraco negro. É uma estrela em que até a luz fica presa. Buracos negros são construções teóricas especuladas desde 1783. Mas em nossa época, nós verificamos o invisível. Esta estrela brilhante tem um imenso companheiro invisível. Observatórios satélites descobrem que o companheiro é uma intensa fonte de raio-x chamada Cygnus X1. Esses raios-x são como as pegadas de um homem invisível andando na neve. Acredita-se que os raios-x são gerados por fricção no disco de matéria acrescida que cerca o buraco negro. A matéria nesse disco desaparece lentamente dentro do buraco negro. Buracos negros imensos, produzidos pelo desmoronamento de 1 bilhão de sóis, podem estar no centro de outras galáxias, produzindo, curiosamente, grandes jatos de radiação que são despejados no espaço. Em densidades grandes o bastante, a estrela pisca e desaparece do nosso universo, deixando apenas sua gravidade para trás. Ela escorrega por uma fenda autogerada em um contínuo espaço-tempo. Um buraco negro é um lugar onde havia uma estrela. Aqui temos uma superfície plana bidimensional com linhas de grade, mais ou menos como uma folha de papel quadriculado. Suponham que peguemos uma massa pequena e a larguemos na superfície, vendo como a superfície distorce ou enruga na terceira dimensão física. A gravidade pode ser entendida como uma curvatura do espaço. Se a nossa bola em movimento aproxima-se de uma distorção estacionária, ela rola à sua volta como um planeta orbitando o Sol. Nesta interpretação, devida a Einstein, a gravidade é apenas um enrugamento no tecido do espaço que objetos em movimento encontram. O espaço é dobrado pela massa para uma dimensão física adicional. Quanto maior a massa local, maior é a gravidade local e também mais intensa a distorção ou enrugamento ou dobra do espaço. Então, por esta analogia, um buraco negro é um tipo de buraco sem fundo. E se caíssemos nele? Bem, presumindo que pudéssemos sobreviver às marés gravitacionais e ao intenso fluxo de radiação, é pouquíssimo provável que, mergulhando em um buraco negro, possamos emergir em outra parte do espaço-tempo, em algum outro lugar no espaço, em algum outro lugar no tempo. Nesta visão, o espaço é preenchido com uma rede de buracos de minhoca, uma coisa como os buracos do bicho da maçã, embora de modo algum este ponto seja demonstrado. É meramente uma sugestão emocionante. Se for verdade, então talvez existam túneis de gravidade, um tipo de metrô interestelar ou intergaláctico que nos permitiria ir daqui até ali em muito menos tempo do que o normal, um tipo de sistema de transporte cósmico rápido. Nós não podemos gerar buracos negros. A nossa tecnologia é frágil demais para mover quantidades tão imensas de matéria. Mas talvez um dia seja possível viajar centenas de milhares de anos-luz até um buraco negro como o Cygnus X1. Nós mergulharíamos para emergir em algum local e tempo inimaginavelmente exóticos, com a nossa noção de bom senso da realidade seriamente desafiada. Talvez o cosmos esteja infestado de buracos de minhocas, cada um deles sendo um túnel para algum lugar. Talvez outras civilizações com tecnologias vastamente mais avançadas estejam viajando hoje pelo expresso da gravidade. É possível até que um buraco negro seja um portão para um outro universo bastante diferente.
As vidas e mortes das estrelas parecem impossivelmente distantes da experiência humana. E mesmo assim, estamos ligados do modo mais íntimo aos seus ciclos de vida. A matéria da qual somos compostos foi gerada há muito tempo e bem distante nas estrelas vermelhas gigantes. Uma folha de grama, como disse Walt Whitman, não vale menos do que a jornada das estrelas. A formação do sistema solar pode ter sido disparada pela explosão de uma supernova próxima. Depois que o Sol foi aceso, a sua luz ultravioleta foi despejada em nossa atmosfera, o seu calor gerou raios e essas fontes de energia ativaram a origem da vida. As plantas colhem luz do Sol, convertendo a energia solar em energia química. Nós e os outros animais somos parasitas das plantas. Então somos, todos nós, movidos à energia solar. A evolução da vida é impulsionada pelas mutações. Elas são parcialmente causadas por radioatividade e raios cósmicos naturais. Mas os dois são gerados nas mortes espetaculares das estrelas imensas distantes milhares de anos-luz. Pensem no calor do Sol em seu rosto virado para cima em um dia de verão sem nuvens. À distância de 150 milhões de quilômetros, nós reconhecemos o seu poder. O que sentiríamos em sua superfície fervilhante e autoiluminada ou imersos em seu coração de fogo nuclear? E mesmo assim, o Sol é uma estrela comum e até mesmo medíocre. Nossos ancestrais veneravam o Sol e eles estavam longe de ser tolos. É de bom senso reverenciar o Sol e as estrelas porque nós somos seus filhos. Nós testemunhamos os ciclos de vida das estrelas. Elas nascem, amadurecem e depois morrem. Com o passar do tempo, há mais anãs brancas, mais estrelas de nêutrons, mais buracos negros. Os restos das estrelas acumulam-se com o passar das eras. Mas o espaço interestelar também torna-se progressivamente enriquecido por elementos pesados, dos quais se formam novas gerações de estrelas e planetas, vida e inteligência. Os fatos em uma estrela podem influenciar um mundo do outro lado da galáxia e 1 bilhão de anos no futuro. As vastas nuvens interestelares de gás e poeira são berçários estelares. Aqui, primeiro começa o inexorável desmoronamento gravitacional que domina a vida das estrelas. Sóis imensos podem evoluir através do estágio gigante vermelha em apenas milhões de anos, morrer jovens, jamais deixando a nuvem na qual nasceram. Outros sóis, com mais tempo de vida, vagueiam pelo berçário. O nosso Sol é uma estrela assim, como o é a maior parte das estrelas no céu. A maior parte das estrelas é membro de sistemas estelares duplos ou múltiplos e vive para processar seu combustível nuclear por bilhões de anos. A idade da galáxia é de 10 bilhões de anos, o bastante para produzir apenas poucas gerações de estrelas comuns. Os objetos que encontramos em uma viagem pela galáxia Via Láctea são estágios no ciclo de vida das estrelas. Alguns são brilhantes e novos, e outros são tão antigos quanto a própria galáxia. Cercando a Via Láctea, há um halo de matéria que inclui os agrupamentos globulares, cada um contendo até 1 milhão de estrelas velhas. No centro dos agrupamentos globulares e no núcleo da galáxia, pode haver buracos negros imensos pulsando e ronronando. O objeto de futura exploração. Nós nos maravilhando com a Terra, e com razão, no retorno diário do nosso único Sol. Mas em um planeta orbitando uma estrela em um agrupamento globular distante,
um amanhecer ainda mais glorioso aguarda. Não o nascer do Sol, mas o nascer de uma galáxia. Uma manhã preenchida com 400 bilhões de sóis. O nascimento da Via Láctea. Uma enorme forma espiral com nuvens de gás desmoronando, sistemas planetários condensando-se, supergigantes luminosas, estrelas estáveis de meia-idade, gigantes vermelhas, anãs brancas, nebulosas planetárias, supernovas, estrelas de nêutrons, pulsares, buracos negros e, há todas as razões para assim pensarmos, outros objetos exóticos que ainda não descobrimos. De tal mundo, bem acima do disco da Via Láctea, pode ser claro, como está começando a ser claro em nosso mundo, que somos feitos pelos átomos e pelas estrelas. Que a nossa matéria e a nossa forma são determinadas pelo cosmo do qual somos parte. Cosmos, atualização. Eu só tenho um instante, mas queria mostrar uma foto de Betelgeuse, é assim que ela se chama, na constelação de Órion. A primeira imagem da superfície de outra estrela. Mas a mais emocionante descoberta estelar recente foi de uma supernova próxima em uma galáxia companheira próxima da Via Láctea. Estamos testemunhando aqui elementos químicos no processo de síntese e demos a nossa primeira olhada em uma supernova através de um novo campo, a astronomia neutrino. E agora estamos vendo discos estelares vizinhos de gás e poeira como os que explicam a origem dos planetas em nosso sistema solar. É como fotografar o passado do nosso sistema solar. E estão sendo encontrados tantos discos hoje que os planetas podem ser muito comuns em volta das estrelas da Via Láctea. Versão brasileira MG Studio.